A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite, amigos do mundo do rádio, radioamadores, radioescutas e todos aqueles que gostam de ouvir e curtir o mundo da radiodifusão. Estamos iniciando a edição número 1557 do programa Encontro DX deste sábado, 15 de agosto de 2020. No programa de hoje vamos trazer a última parte do programa BBC e Você, despedida da Ana Cavalcante. E como sempre teremos as participações dos meus amigos de todo o Brasil. Esperamos que o programa seja do seu agrado e a sintonia esteja boa para nossos amigos rádio ouvintes de todo o Brasil e também do exterior. Mundo DX. Mundo DX. A radiodifusão é a transmissão de ondas de radiofrequência que, por sua vez, são moduladas. Elas se propagam eletromagneticamente através do espaço e, por isso, é um meio de comunicação ao qual a maioria da população tem acesso como ouvinte. Já o termo radiocomunicação é mais genérico, sendo utilizado para definir o meio de comunicação via rádio. Porém, a radiocomunicação também pode ser de dados, que seria nesse caso a internet via rádio. Já a radiocomunicação utilitária são emissoras utilizadas para facilitar algumas atividades, como por exemplo o tráfego aéreo e marítimo, transportes e até comunicações militares e das polícias. Muitas frequências das ondas curtas são utilizadas, em geral, pelas chamadas emissoras utilitárias. Algumas transmissões veiculadas pelas estações utilitárias são inteligíveis quando o receptor não possui condições adequadas para a conversão dos bips e zumbidos por eles emitidos. São informações contendo até fotografias, mapas, textos e outros tipos de informação, ou seja, elas transmitem dados. Também há informações que são codificadas ou criptografadas para evitar acessos indesejáveis. Porém, há muitas transmissões utilitárias que são em áudio e podem ser ouvidas em muitos receptores de rádio comum e em outros aparelhos de rádios especiais. As transmissões utilitárias, ao contrário das transmissões de radiodifusão, são destinadas a um grupo específico e não ao público. Um exemplo disso são as transmissões entre aeroportos e aeronaves. Outra característica desse tipo de transmissão é a linguagem utilizada muitas vezes na forma de código Morse. Existe o DX utilitário, o qual os DXistas se especializam em captar essas emissões, que ficam entre uma faixa de radiodifusão e a outra. São vários tipos de estações utilitárias, como as estações de comunicações aéreas, estações de sinal horário que ajudam na aferição de certos equipamentos e relógios. Algumas estações de sinais horários começam a perder a sua importância porque os relógios modernos não precisam ser aferidos assim constantemente. Essas estações de sinal horário podem ser sintonizadas em aparelhos que tenham faixas de ondas curtas. Existe um grupo de estações o qual é necessário ter um receptor que permita sintonizar as estações que operam em SSB, ou seja, banda lateral única. Banda lateral única é o modo de transmissão utilizado pela maioria das estações utilitárias. Ficamos por aqui hoje e falamos um pouco de estações utilitárias. Esperamos voltar na próxima oportunidade com mais informações dessa importante atividade que são as estações utilitárias. Continuamos com o Mundo DX, chamando a participação agora do DX Clube do Brasil. Alô, ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais, falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Você sabia que o DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube? Nele são postados antigos programas e áudios de emissoras que já não existem mais. Acesse o YouTube, procure por DX Clube do Brasil e confira vários antigos programas que foram gravados pelo experiente DXista Antônio Ribeiro da Mota, como por exemplo o da Rádio Áustria Internacional. Caso tenha alguma informação relevante ou algum áudio que queira compartilhar aqui conosco, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. Repetindo, romaisjor@gmail.com.
gmail.com. E agora as informações. De acordo com informações de Alex Costa de São Paulo, capital, a KBS World Radio da Coreia do Sul está realizando uma enquete entre seus ouvintes com o objetivo de saber de onde vem a sua audiência. Os interessados em participar devem preencher o formulário que está disponível no site da emissora, que é o seguinte: www.kbs.co.kr. O prazo para o envio das respostas é 30 de agosto. Lembrando que é importante você responder que escuta os programas da emissora através das ondas curtas. A KBS promete sortear brindes entre todos os que participarem da enquete. Fique ligado! E a Rádio Uelva é uma emissora religiosa que possui muitos anos de história na radiodifusão em ondas curtas. Ela transmite desde Monróvia, capital da Libéria, país localizado no oeste da África. A Rádio Uelva foi inclusive bombardeada durante a guerra civil que ocorreu naquele país há alguns anos atrás. Na década de 1970, a Rádio Uelva chegou a transmitir em suas frequências de ondas curtas um programa em português da Igreja Luterana do Brasil, que era produzido em São Paulo e distribuído através de fitas pelo correio. Atualmente, a emissora pode ser captada na frequência de 6.050 kHz entre 17 e 22h30 no tempo universal, ou seja, entre 14 e 19h30 no horário de Brasília, transmitindo programação religiosa em inglês e vernacular. Lembrando que a estação opera com um transmissor de pequena potência. Em 4 de agosto, Carlos Latuf captou a emissora aqui em Porto Alegre. Ouçam um trecho que o Latuf gravou da Rádio Uelva. Rádio Österreich Internacional, que vem a ser a antiga Rádio Áustria Internacional, está presente nas ondas curtas, transmitindo em alemão na frequência de 6.155 kHz. O transmissor, que está localizado em Moosbrunn, é ligado às 5 horas no tempo universal. Vai ao ar um boletim de notícias e programas jornalísticos e culturais. E agora a última informação. A Rádio Exterior da Espanha possui um bom programa que fala do mundo das ondas curtas e das comunicações. Trata-se do Amigos de la Onda Corta. Ele é irradiado nas quintas-feiras, às 19h05, dentro da programação em espanhol. Tem ótima sintonia aqui na América do Sul em 11.940 kHz. A apresentação é de Antônio Buitrago, que é o diretor da Rádio Exterior da Espanha. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes. Aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Iremos continuar a falar sobre como funcionam os gravadores. Matéria de Newton C. Braga, que adaptamos para apresentar neste programa. Os sistemas modernos. Partindo da ideia original, o gravador evoluiu bastante, passando dos enormes tipos de rolo para os tipos compactos, em que a fita vinha em cassetes e que hoje é o mais difundido, e agora o DCC. O DCC, gravador de fita com som digitalizado. Os aparelhos modernos permitem a reprodução fiel de sons até uma frequência máxima de 20 kHz nos tipos profissionais, com tempos de gravação bastante longos. No gravador cassete comum, os sons ainda são registrados na forma de variações da intensidade do campo magnético criado, ou seja, do grau de magnetização.
No entanto, com o tempo e também por outros fatores, este campo pode enfraquecer, o que leva à deteriorização da fita, não sem antes apresentar uma perda gradual da qualidade da reprodução. Uma maneira que está sendo adotada atualmente e que promete muito de se contornar este problema é a que utiliza gravação digital. Em lugar de gravarmos as variações de intensidade que cobrem uma faixa contínua, ou seja, corresponde a uma gravação analógica, convertemos os sons em informações digitais. Informações digitais significam que na fita temos regiões magnetizadas ou não magnetizadas, que passam a representar zeros e uns, níveis baixos e altos. A gravação digital. Dessa forma, uma região magnetizada que representa um nível alto, 1, mesmo que perca um pouco de sua magnetização, ainda pode ser reconhecida como nível alto, e isso impede a perda da informação e, portanto, a distorção. O DCC, criado pela Philips, é justamente o sistema que faz uso da gravação digital de som em fita cassete. Bastante compacto, ele deve substituir a fita cassete comum, com uma gravação digital muito mais fiel. Seu som é comparado ao dos CDs, com muito menor possibilidade de deteriorização ou perda dos sinais gravados. A gravação digital ainda apresenta a possibilidade de se colocar num display informações com a música que está sendo tocada, sua duração, autor, etc. Continuaremos com esta matéria. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. E para falar um pouco mais sobre DX, nós vamos chamar os nossos amigos da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. E vamos para as últimas notícias. Coronavírus. Edson Rechaise aponta crescimento de 44% no consumo de áudio durante o isolamento social nos Estados Unidos. A oferta de mídia foi ampliada nas residências através das mais diversas plataformas, mas o tempo disponível para esse consumo também foi ampliado. Resultado, crescimento em todos os formatos de mídia. Para o áudio, que interessa particularmente ao rádio, o avanço foi de 44% nas residências nos Estados Unidos, isso durante o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. O dado é da Edson Rechaise. A ESP Talks contará com edição extra nesta quarta-feira sobre a atualização regulatória e destinos da radiodifusão. A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo realizou na quarta-feira 17 uma edição extra do projeto AESP Talks, Encontro de Profissionais. A transmissão foi feita pelo Comitê Técnico da Associação com a participação da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O assunto abordado foi a atualização regulatória e os destinos da radiodifusão. Band News FM terá jornal direto de Nova York com a apresentação de Eduardo Barão. A Band News FM 96.9 de São Paulo terá uma novidade em sua grade de programação a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de junho. A emissora jornalística do Band Rádios vai estrear o Band News Station, jornal diário que vai ao ar das 11 às 12 horas e será apresentado pelo jornalista Eduardo Barão, direto de Nova York. Emissoras de rádio de Maringá promovem ação para levar informação e esperança na luta contra o coronavírus. Uma ação realizada entre rádios de Maringá foi lançada nesta semana no norte paranaense. Intitulada De Todos na Mesma Sintonia, a parceria une 12 emissoras locais em prol da informação e esperança na luta contra o novo coronavírus. A ação reuniu 12 emissoras da cidade. Já em Umuarama, também no interior do Paraná, outra ação voltada ao enfrentamento da Covid-19 uniu as emissoras de rádio da cidade. Exclusivo, Rádio Massa FM confirma estreias de mais 4 afiliados até agosto. FMs estão em São Paulo e no Paraná. A rede Massa FM, liderada pela Massa FM 92.9 de São Paulo, mantém seu processo de expansão. Dessa vez, a rede do formato popular vai passar a contar com mais 4 afiliadas, sendo 2 no estado do Paraná e outras 2 no interior de São Paulo, sendo que uma delas já estava prevista para integrar a rede, mas teve sua estreia adiada devido a questões técnicas. As 4 novidades já
contam com datas definitivas para o início de suas operações como Massa FM. E chegamos então à última notícia deste boletim. Deputado Fábio Faria, empossado como ministro das Comunicações em Brasília. O governo federal recriou o Ministério das Comunicações, informação confirmada no último dia 10 de junho. O presidente Jair Bolsonaro deu posse na última quarta-feira, dia 17 de junho, ao novo ministro da pasta, o deputado federal Fábio Faria. Na mesma cerimônia, Bolsonaro também empossou Marcos Pontes como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, como ficou renomeado o ministério. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. E para encerrar essa primeira parte do Mundo DX, eu vou contar com a colaboração do meu amigo de Caruaru, Antônio Avelino, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Havana Cuba transmite sua programação no idioma português das 0h30 a 1h UTC em 15.730 kHz, das 20 às 20h30 UTC em 15.370 kHz, das 22 às 22h30 UTC em 11.700 kHz, das 22h30 às 23h UTC em 11.700 e 11.880 kHz, das 23h30 às 0h UTC em 15.730 kHz. A Rádio Havana Cuba também transmite sua programação no idioma espanhol das 0h a 1h UTC em 11.950 kHz de terça a quinta, de 1 às 5h UTC em 5.040 e 6.060 kHz, das 11 às 13h UTC em 6.100 kHz, das 11 às 15h UTC em 7.340, 9.535, 11.760, 15.140 e 15.230 kHz, das 12 às 15h UTC em 13.780 kHz, das 13 às 15h UTC em 13.700 kHz, das 15 às 15h30 UTC em 11.760 kHz de segunda a sábado, das 15h30 às 18h UTC em 11.760 kHz, das 16 às 16h30 UTC em 15.140 kHz de segunda a sábado, das 16h30 às 19h UTC em 15.140 kHz, das 21 às 3h UTC em 11.760 kHz, das 21 às 4h UTC em 9.535 e 13.740 kHz, das 21 às 5h UTC em 9.640 e 11.850 kHz, das 21 às 23h UTC em 15.370 kHz, das 22 às 24h UTC em 5.040 kHz, das 23 às 4h UTC em 11.670 kHz, das 23 às 5h UTC em 11.700 kHz, das 23 às 0h UTC em 6.000 kHz de terça a sexta-feira. A Rádio Internacional da China transmite sua programação no idioma espanhol das 0h a 0h57 UTC em 15.120 kHz, das 0h a 1h UTC em 5.990 kHz, de 1 às 3h UTC em 9.590 e 9.710 kHz, das 6 às 7h UTC em 17.680 kHz,
das 7 às 8 horas UTC, em 17.680 kHz, das 21 às 22h57 horas UTC, em 9.640 kHz, das 21 às 23 horas UTC, em 7.335 kHz, das 22 às 22h57 horas UTC, em 15.600 kHz, das 22 às 0 hora UTC, em 7.250 kHz, das 23 às 0 hora UTC, em 9.590 e 9.800 kHz. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 hora UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 horas UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 horas UTC em 7.780 kHz para a Espanha. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 11 às 12 horas UTC em 9.955 kHz. A RAI Argentina ao Mundo também transmite sua programação em idioma espanhol das 2h30 às 3h30 horas UTC em 5.800 kHz. A Radiodifusão Argentina está comemorando no próximo dia 27 de agosto 100 anos de transmissão da radiodifusão naquele país. A RAI Argentina ao Mundo está promovendo várias ações e uma delas é você ouvindo a emissora através das ondas curtas, envie seu informe de recepção que receberá um lindo QSL comemorativo dos 100 anos de emissão da Radiodifusão Argentina. Então vamos participar, ok pessoal? Vamos ouvir aí as emissoras nos respectivos horários e frequências e vamos participar, fazer jus aí ao nome do Deixismo, da Rádio Escuta e também, por que não, do Rádio Amadorismo. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora a 0 hora UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Antônia Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. O Encontro DX vai para o intervalo e voltamos em instantes com mais informações agora, falando de radioamadorismo daqui a instantes. Fiquem na sintonia. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, boa noite a todos. Segunda parte do programa Encontro DX. Segunda e última parte, programa de sábado, dia 15 de agosto. Você que sintoniza a Rádio Aparecida, nós vamos falar agora de radioamadorismo. E eu chamo então meu amigo Jackson, do Rio de Janeiro, para dar as suas informações sobre esse maravilhoso mundo do radioamadorismo pelo mundo e pelo Brasil. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, Rádio Amador, PY1PDF. Este é o Boletim de Notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM, no programa Encontro DX. Hoje vou iniciar a minha fala falando das contribuições dos radioamadores para as tecnologias atuais. No mundo, o radioamadorismo foi responsável pelo avanço de muitas tecnologias. Os radioamadores desenvolveram a base da radiocomunicação desde seu início. Se não fossem as técnicas desenvolvidas pelos radioamadores, a internet, por exemplo, não existiria ou demoraria muito mais para ser desenvolvida. Outros avanços que ocorreram graças ao radioamadorismo foram na área de radiocomunicação, como a telefonia celular, o radar, o sistema de transmissão de dados via micro-ondas e até mesmo o sistema de fornos de micro-ondas.
Os sistemas de telefonia celular partem do mesmo princípio das estações repetidoras que são utilizadas pelos radioamadores. No serviço de radioamadorismo, o sistema das repetidoras trabalha em duas frequências diferentes, uma para recepção e outra para transmissão. A diferença entre as frequências é de 600 kHz para a faixa de 2 metros. As estações que utilizam repetidoras na faixa de rádio amador utilizam uma função transmissão e outra recepção, por vez sistema simplex, ou seja, quando estão falando, silencia a recepção. As repetidoras destinadas à telefonia celular usam as duas funções simultaneamente, sistema duplex ou full duplex, permitindo falar e escutar ao mesmo tempo. Obviamente que hoje as famosas estações rádio base de telefonia celular utilizam um sistema muito mais evoluído que o descrito, porém, a essência do funcionamento é dos radioamadores. Tudo começou lá atrás com os radioamadores. Vamos falar agora um pouco do código dos radioamadores, muito importante. O radioamador é atencioso e ponderado, consciente, ele jamais usará a sua estação para prejudicar a atividade dos demais colegas ou de forma que possa diminuir-lhes a satisfação de operar. O radioamador é leal, ele oferecerá lealdade, encorajamento e apoio a seus companheiros, ao seu radioclube local e à sua liga de radioamadores, através da qual o radioamadorismo é respeitado. O radioamador é progressista, ele manterá sua estação dentro das normas técnicas, conservando-a bem instalada e eficiente. Sua prática operacional deverá ficar acima de qualquer censura. O radioamador é amistoso, transmitir lenta e pacientemente, quando solicitado, aconselhar amigavelmente e orientar, principalmente prestar gentil assistência e colaboração, considerar e cooperar com o interesse alheio. Estas são as marcas do espírito radioamadorístico. O radioamador é equilibrado. O rádio é seu hobby. Ele nunca permitirá que o seu passatempo interfira em qualquer de seus deveres e obrigações domésticas, profissionais, escolares, nos compromissos que tenha para com a comunidade. O radioamador é patriótico. A sua estação e o seu conhecimento estarão sempre disponíveis e a serviço do seu país e de sua comunidade. Estará pronto para servir em caso de emergência. Este código foi concebido originalmente em 1928 pelo radioamador norte-americano Paul Seagal, o Whisky 9 Eco Alpha. Esse código foi adotado como oficial em escala mundial por votação unânime na 10ª Assembleia Geral da IARO, Região 2, realizado em 1989 na cidade de Orlando, estado de Orlando, na Flórida, tornando-se uma espécie de compromisso assumido entre todos os radioamadores com o objetivo de tornar a faixa e o hobby melhores para todos. E funciona até hoje. Bom, amigos ouvintes da Rádio Aparecida, estou encerrando por aqui a minha participação de hoje. Quero desejar a todos um bom final de semana e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Francisco Jackson, desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX.
Ouvimos a participação do meu amigo Francisco Jackson, do Caim, do Rio de Janeiro. E antes de chamar o Momento DRM, eu tenho informação muito importante. Quem gosta de dechismo, comunicações e outras informações sobre o mundo do rádio, após o programa eu convido você a acessar a página do Encontro DX no Facebook, porque lá vai ter uma informação bastante interessante para quem gosta desse hobby. Então, se você gosta de dechismo, rádio, comunicação, não deixe de entrar na página do facebook.com, programa Encontro DX, que lá tem uma informação bastante interessante para você e todos aqueles que gostam desse hobby. E agora a segunda informação é o seguinte: o que você aí acha de ter a sua história com as ondas curtas publicada em um livro? Sim, um livro conjunto com a minha e a outras rádios curtas participando. Um livro conjunto sobre a história das ondas curtas, o que a gente conheceu das ondas curtas. Também pode ser passado, pode ser o presente também, não é problema, não é? E esse projeto é do nosso amigo Cristiano Amaral. Basta você escrever suas memórias de escuta e postar na página do Facebook. É um trabalho grandioso e não é fácil fazer, mas torcemos que dê tudo certo e assim possamos deixar registrado para sempre a memória das ondas curtas em um livro escrito em conjunto. Portanto, não perca tempo, escreva e faça a postagem na página do Facebook. Só que é outra página agora, é a página que tem como título Memórias e Escutas de Rádio Escutas. Então, Memórias e Escuta de Rádio Escutas, lá você vai poder deixar registrado a sua memória sobre o que você viu, o que você escutou, o que você tem de material, as suas reminiscências das ondas curtas. Vamos deixar registrado isso, né, pessoal? A gente não sabe como é que fica essa coisa das ondas curtas. Particularmente, não estou fazendo um agouro, como diz Miss Kilohertz aqui, mas o futuro ainda é um pouco indefinido das ondas curtas. Então vamos registrar tudo isso aí. Outro trabalho que eu desejo divulgar é do meu amigo Alonso Mateus Rodrigues. Ele criou um canal no YouTube que é Altas Ondas Memória DX, onde vocês encontram antigos programas de rádio ondas curtas. Não deixem de visitar e prestigiar o trabalho do meu amigo Mateus, Alonso Mateus. Outra página que eu peço para vocês visitarem é a página do www.DX Clube Sem Fronteiras, que você também terá muitas informações sobre o mundo do destino das comunicações, do rádio escutas em geral. E vamos para o Momento DRM com meu amigo Francisco Bracini. É com você, Francisco Bracini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o Momento DRM deste sábado, dia 15 de agosto de 2020, falando sobre o novo receptor da empresa chinesa Gospel. Bem, amigos, a empresa Gospel lançou no mês de fevereiro deste ano uma nova série de receptores, desta vez uma linha pioneira de receptores, capazes de decodificar estações na tecnologia digital rádio mundial, utilizando apenas a antena telescópica do receptor. Ou seja, tais receptores possuem uma antena telescópica de alta eficiência. São receptores de antena superativa, na qual o rádio-escuta tem a possibilidade de escutar as estações sem precisar conectar o receptor a outra antena externa. Isso é muito importante para os radioescutas que gostam de sair e escutar as emissoras ao ar livre, sem precisar ficar em casa ou conectado a uma antena externa, enfim, ter mais liberdade, como todos nós. Gostaria de salientar a importância da conferência IBC em Amsterdã 2019, na qual tive a oportunidade de conversar com o engenheiro H.C. Liu, engenheiro da empresa Gospel. Comentei com ele a necessidade dos receptores DRM virem com essa grande tecnologia, que já é comum em receptores como Texan, XH-Data, e que isso daria muito mais liberdade para o rádio-escuta, e que a tecnologia DRM precisaria desenvolver mais receptores. Deste modo, finalmente, os rádio-escutas foram atendidos, e então é possível adquirir um receptor DRM 100% portátil, pois essa nova linha de receptores conta com uma bateria interna de 2.200 mAh, o que dá cerca de 4 horas de autonomia de utilização plena. Além disso, a fonte de carregamento do rádio conta com a capacidade de filtrar ruídos eletromagnéticos,
o que também propicia as radioescutas, se necessário conectar o receptor na luz. A empresa Gospel, em fevereiro deste ano, havia lançado os seguintes receptores: Gospel GR224BP, Gospel GR226BP e Gospel GR228BP. Os dois primeiros receptores que mencionei, a empresa está vendendo ao preço de $108. Já o último, o qual adquiri, o Gospel GR228BP, está ao preço de $110. O frete, estimado para Brasília, onde moro, foi de $93. E, ao chegar no Brasil, temos ainda a taxa de importação de cerca de 60% do valor do receptor. Mas nada disso é impeditivo aos radioescutas que desejam melhorar as suas escutas e buscar por mais esta importante tecnologia em suas escutas, a qual está em constante desenvolvimento e cada vez mais surgem novas emissões. Atualmente temos a Rádio Romênia Internacional para todo o Brasil, no idioma espanhol, em 9.620 kHz, DRM, das 18 às 19 horas no horário de Brasília. Uma emissão também conquistada por todos nós após solicitação no ano de 2017. Além dessa, também contamos com outras emissões, da Rádio Voz da China, da Rádio KTWR, da Rádio All India Radio, entre outras emissoras, dependendo da sua localização no país. Pois bem, continuando o nosso review do Rádio Gospel GR228, vamos escutar um pequeno trecho da sintonia da Rádio Romênia Internacional, apenas com a antena telescópica. O rádio estava numa posição na cidade de Brasília, na asa sul, e obteve uma grande recepção da Rádio Romênia Internacional. Vamos acompanhar. Aici București, Radio România Internațional. Aquí Bucarest, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio România Internacional. Les deseamos buena audición. Atualmente, esse é o padrão de escuta da Rádio Romênia Internacional, apenas com antena telescópica do Gospel GR228BP. Esse receptor possui duas caixas de alto-falantes internas, as quais dão a profundidade estéreo para a sintonia das emissoras. Além disso, tem a possibilidade de realizar a pré-sintonia de até 20 estações por banda, ou seja, na FM, nas ondas médias, nas ondas curtas e em DRM, bandas que estão disponibilizadas nesse receptor. Quanto à tecnologia digital rádio mundial, o receptor possui as seguintes capacidades: decodificação do novo codec XHE-AAC, um codec de transmissão de qualidade cristal. Tal transmissão pode ser acompanhada através da Rádio Marti dos Estados Unidos em 7.345 kHz, às noites do Brasil, com ótima qualidade de sinal, dependendo da sua região no país. O receptor também tem a capacidade de apresentar o serviço Journaline, serviço de notícias em links, em que você pode navegar na tela do receptor do rádio e ler as notícias caso a emissora vier a transmitir utilizando a tecnologia DRM. O receptor também conta com a possibilidade de atualização
para recepção da tecnologia DRM para a digitalização da FM. Além dessas possibilidades, o receptor também é capaz de ler cartão SD, pendrive. Há também a tecnologia Bluetooth mais moderna 5.0 e um microfone para a realização de chamadas telefônicas enquanto o seu equipamento estiver conectado ao celular via Bluetooth. Por fim, informo o seguinte e-mail para a aquisição do receptor Gospel: hugsby@gospel.com, soletrando huangbs@gospell.com. Para mais informações, acesse meu canal no YouTube, Francisco Brassini, com 2 Cs. Também realizo a postagem dos vídeos no meu canal do Twitter, também Francisco Brassini. Informamos que no dia de hoje, às 18 horas, no horário de Brasília, iniciou o concurso verde-amarelo de radioamadorismo, na categoria CW. Promovido pela Escola de Comunicações do Exército Brasileiro, o concurso é dividido em 2 fases. A primeira, na modalidade CW, e a segunda, na modalidade Infonia. A modalidade CW se concluirá no dia de amanhã, domingo, às 18 horas, e a modalidade Infonia iniciará no dia 22 de agosto, às 18 horas, horário de Brasília, e será concluída no dia 23, domingo, às 18 horas, operando nas bandas de 15, 20, 40 e 80 metros. Estarei aqui na coordenação da atividade em Brasília. Convido todos os radioamadores a participarem deste importante evento do nosso radioamadorismo brasileiro e internacional. De Brasília, Francisco Brassini. DRM, Rádio Avançado para Todos. Ouvimos a participação de Francisco Brassini no Momento DRM aqui no programa Encontro DX. Arquivo do Rádio. Hoje no Arquivo do Rádio vamos trazer a última parte do material do Arquivo do Rádio, que foi a despedida da Ana Cavalcante do programa de cartas BBC e Você, programa do ano de 2004. Apresentamos esse material em 3 programas e hoje encerramos a última parte. Vejam vocês como é que a Ana Cavalcante se emociona no final do programa. Ana Cavalcante foi repórter, é repórter, teve passagem pela TV Cultura, TV Globo, pelo Serviço Brasileiro da BBC de Londres e no BBC World Service. Vamos então a esse material, por favor, Luiz Cláudio, despedida de Ana Cavalcante, a terceira e última parte aqui do programa Encontro DX. Então, além de apurar mais o olho, eu passei a situar a obra de arte dentro de um contexto histórico e social. Então, quando você olha um quadro ou olha um determinado trabalho que foi feito numa igreja, você tem que ver a época que foi feito para poder entender por que foi feito daquela maneira, né? E eu tive o prazer de conhecer um professor de História Social do Porto que me ajudou muito com informações para fazer a série. Pelo que eu me lembro, a série tinha 3 partes. A primeira falava do porto em si, da cidade, né? Dos milhões que a prefeitura recebeu da União Europeia para fazer melhoramentos na cidade por conta de ter sido escolhida a capital europeia da cultura. A segunda era sobre o vinho do Porto, que é uma delícia. E a terceira sobre os brasileiros, a comunidade brasileira que vive no Porto. Vamos ouvir um trechinho de uma dessas. Qual você queria ouvir, Ana? Eu prefiro os brasileiros que vivem no Porto. Então vamos ouvir. Os cerca de 20 mil brasileiros que vivem no Porto, em Portugal, são o tema da terceira e última reportagem da série Porto, Capital Europeia da Cultura 2001, de Ana Cavalcante. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury são nomes super conhecidos aqui no Porto e já se apresentaram vários vezes na cidade. A música brasileira é a mais ouvida nas rádios e as vitrines das lojas de discos estão sempre repletas de CDs de cantores e cantoras brasileiras. Mas não é só através da música que se percebe a presença do Brasil no Porto. Muitos restaurantes têm uma placa dizendo que servem feijoada brasileira. Há várias churrascarias rodízio também.
caipirinha ou caipirosca são drinks que todo mundo conhece. Na televisão, as novelas brasileiras são acompanhadas diariamente. No rádio tem até brasileiro que virou celebridade. É o que vai contar o professor Helder Pacheco, especialista na história social e cultural do Porto. E aí um locutor brasileiro, que era o Amaro, que introduziu aqui no Norte uma nova maneira de fazer o relato do futebol, numa rádio muito popular. Primeiro os comentários que ele fazia, que era muito engraçado, e depois a maneira como ele, por exemplo, quando havia um golo, ele estava aí 2 minutos a gritar o golo. Que dá na bola para Semedo, agora sim, com a descida, sai, o gol! Aí a reportagem, um pedaço da reportagem que a Ana fez para a série sobre a cidade do Porto, que foi a capital cultural da Europa em 2001. Ana, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria dizer mais uma vez que para a BBC foi um prazer contar com você, foi um motivo de orgulho ter você trabalhando aqui com a gente esse tempo todo. E eu queria pedir para você dar uma mensagem final para os seus ouvintes fiéis no Brasil, o pessoal que gosta tanto do BBC e você, e tenho certeza todos eles vão sentir muita falta de você, como nós aqui na BBC Brasil também todos vão sentir muita falta de você. América, o que eu quero dizer é o seguinte, que para mim foi uma delícia trabalhar aqui na BBC. Não houve, vamos assim dizer, eu não quero, já estou começando a me emocionar, não houve um único dia que eu tivesse preguiça de vir trabalhar, sabe? Eu sempre gostei muito do que eu faço, adoro ser repórter, adoro apresentar, adoro editar, adoro notícia. Então, todos esses anos, quando eu levantava de manhã, sabe, aquilo era sempre com muita alegria. E depois desses anos todos, é nesse espírito mesmo que eu deixo a BBC. Eu queria vir para cá para estudar, eu estudei, para viajar, eu viajei, para trabalhar. Eu dei um passo na minha carreira, porque eu não sabia fazer rádio, e aprendi a fazer o melhor rádio do mundo. Então, e fiz esse programa com muita satisfação. E como eu já disse, eu peguei o programa para mim. E peguei o programa para mim porque eu gostava muito. Então, eu quero mandar um beijo para todos vocês que estiveram comigo nesse programa. Foi um prazer muito grande. Meus colegas vão continuar a fazer o programa e eu espero que vocês continuem participando. E de vez em quando eu estiver aqui a Londres, eu vou voltar para dar uma palavrinha e mandar um beijinho, tá? E como eu sempre termino o programa com um beijo, ó. Um beijo pra vocês. Até a volta. What would you think if I sang out at you? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. E desejando toda a felicidade do mundo pra Ana Cavalcante nessa nova fase da vida dela, eu vou encerrando o mundo hoje. A gente volta amanhã às 7h30 da noite, hora de Brasília, via satélite também em ondas curtas, nas faixas de 19, 25, 31 e 49 metros. Boa noite, até amanhã e obrigada pela sua companhia. O Rádio em Revista. Encontro DX. Eu começo o Rádio em Revista falando do jornalista Bruno Prado, da Rádio Jovem Pan. Contou sobre a sua experiência de fazer a cobertura esportiva nesse momento de pandemia. Foi durante o AESP Talks, encontro online promovido pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. O Bruno destacou a queda expressiva da audiência da programação esportiva, principalmente por causa da suspensão dos eventos esportivos e durante o isolamento social. Com a volta das competições nacionais, a expectativa é de aumento de consumo das notícias esportivas, mesmo com as partidas sendo realizadas com portões fechados, disse o jornalista. Com a volta dos jogos, a minha rotina de trabalho voltou quase ao normal. Retornamos aos estúdios de rádio para a realização da cobertura, já que somente as equipes de TV podem estar presentes nos estádios e contam com os direitos de transmissão. Prado, que também tem atuação em televisão, enalteceu a força do rádio, inclusive durante a pandemia. Diz ele: quem trabalha no rádio ganha uma capacidade de improviso muito grande, sem contar o alcance do nosso trabalho. Mas mesmo assim é preciso fazer a integração desse veículo com o digital, especialmente para renovar o público. Informação bastante interessante.
Outra informação é o relatório do State of Podcast Universe, publicado pela Voxnet. Apontou que o Brasil é o país no qual a produção de podcasts, programa de rádio sob demanda, mais cresceu durante o ano de 2020. Segundo os estudos, os programas de gênero produzidos em língua portuguesa registraram um aumento de 103%. Também no quesito consumo, os podcasts em português registraram o maior índice de crescimento durante o primeiro semestre do ano. Durante a explosão do gênero mundialmente, o rádio vem contribuindo com esse avanço por meio de uma maior produção de conteúdo em formato podcast nas emissoras. Olha, isso é uma realidade, viu? O Mr. Kilohertz está confirmando comigo aqui. Eu não li a pesquisa, mas verificamos que há um grande número de emissoras que estão colocando podcasts. A Rádio Aparecida também disponibiliza no portal a12.com diversos podcasts. Eu destaco deles uma série chamada De Formação. Um dos mais bonitos que eu vi é o Isolamento Social, Proteção Emocional. Esse podcast é muito bacana, é podcast Isolamento Social, Proteção Emocional. Você pode ver aí, ou melhor dizendo, você pode ouvir, Mr. Kilohertz está chamando a atenção que no rádio não pode ver, mas pode ver no site, né? É o Isolamento Social, Proteção Social. Essas são as informações que a gente tem aqui no Rádio em Revista, material que foi retirado aí do